Por séculos, acreditou-se que a Inquisição era uma realidade distante, restrita às terras da Europa medieval. Mas o que quase ninguém conta é que a sombra desse tribunal também se estendeu até o Brasil colonial. Histórias ocultas, perseguições silenciosas e punições impiedosas moldaram parte da nossa história, e a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. Hoje, você vai conhecer o segredo sombrio da Inquisição no Brasil. Quando pensamos na Inquisição, imaginamos os tribunais espanhóis e portugueses, julgando hereges, bruxas e judeus convertidos à força. O que muitos não sabem é que, a partir do século XVI, o Santo Ofício começou a vigiar também a colônia portuguesa na América. O Brasil, com seu vasto território e população em crescimento, logo se tornou alvo da desconfiança da Igreja. Colonos, indígenas convertidos, africanos escravizados e até padres poderiam ser acusados de práticas consideradas heréticas. Entre os alvos mais comuns estavam os chamados cristãos novos, descendentes de judeus convertidos ao catolicismo, muitas vezes à força. No Brasil, eles eram comerciantes, médicos, intelectuais. Mas qualquer sinal de que ainda praticavam rituais judaicos em segredo podia ser suficiente para atrair a atenção dos inquisidores. Imagine viver em um tempo onde até acender uma vela em silêncio ou recitar uma oração diferente poderia significar acusação de heresia. E as denúncias vinham de todos os lados. Vizinhos, rivais comerciais, até parentes podiam delatar uns aos outros, muitas vezes por inveja, vingança ou interesse político. Chamados do reino, os visitadores do Santo Ofício desembarcavam na colônia com plenos poderes. Em 1591, por exemplo, Heitor Furtado de Mendonça inicia a primeira grande visitação na Bahia, abrindo um ciclo que alcançaria também Pernambuco e capitanias vizinhas. A chegada seguia um ritual: leitura pública do Edito de Fé na Igreja Matriz, sermão ameaçador contra heresias e anúncio do Tempo da Graça. Algumas semanas para confissões espontâneas, sem penas mais severas. Findo o prazo, começavam as devassas. Filas se formavam diante do confessionário e da mesa do escrivão, onde cada depoimento era colhido sob juramento e registrado com minúcia de nomes, vizinhanças e parentescos. A máquina inquisitorial se apoiava em comissários, notários e familiares espalhados pelas vilas. Eram olhos e braços locais, mantendo vigilância permanente mesmo após a partida do visitador. Prioridade recaiu sobre judaizantes, cristãos novos acusados de praticar ritos em segredo, mas também sobre bigamia, blasfêmia, feitiçaria e superstições, categorias elásticas que cabiam em conflitos cotidianos. Sinais banais podiam virar prova: jejuar fora do calendário, evitar carne em dias não prescritos, orações domésticas estranhas, acender velas discretas ao anoitecer, guardar certos feriados à moda antiga. Mulheres pobres e curandeiras indígenas ou africanas eram facilmente enquadradas como feiticeiras, e práticas de cura ou proteção espiritual passavam a ser lidas como pacto com o demônio. Comerciais e políticos exploravam o sistema. Rivalidades, dívidas e invejas viravam denúncias piedosas. O tribunal convertia desavenças locais em capital moral para os acusadores. Os interrogatórios seguiam roteiros fechados. O escrivão conduz a narrativa, fixa cronologias, pergunta por cúmplices. O documento molda a fala do réu e dá aparência de verdade ao que era muitas vezes rumor. Sem tribunal fixo no Brasil, os casos graves eram remetidos a Lisboa. A travessia podia durar meses, seguida de cárcere prolongado até o julgamento. Pena antes da pena. Além de penitências espirituais, havia sequestro de bens, multas, uso de sanbenito e abjurações públicas. Mesmo absolvido, o acusado carregava estigma social e ruína econômica.
O visitador também disciplinava o clero local. Vigiar confissões, impedir ritos mistos, controlar livros, imagens e relíquias. A fé tornava-se política de governo. As visitações deixaram vastos cartórios de papel, confissões, denúncias, listas de culpas, cartas entre oficiais. Um espelho áspero da vida colonial sob medo e vigilância. Ao partir, o emissário deixava ordens permanentes: seguir recolhendo notícias, preparar novas remessas de réus, manter viva a pedagogia do terror através de sermões e editos reiterados. Assim, mesmo sem fogueiras nas praças, a Inquisição fez do Brasil um território moralmente policiado, onde a fé oficial e a suspeita cotidiana se entrelaçaram para governar corpos, consciências e silêncios. O medo se espalhava como uma névoa invisível, penetrando em cada rua, cada igreja e cada casa do Brasil colonial. Ninguém estava seguro. O simples sussurro de uma vizinha, um gesto mal interpretado, uma oração feita em segredo, tudo podia se transformar em denúncia. Viver sob a sombra do Santo Ofício significava vigiar cada palavra. Conversas em família eram medidas, risos contidos, tradições antigas apagadas às pressas para não levantar suspeitas. A qualquer momento, um mensageiro podia bater à porta com a ordem de comparecimento diante do visitador. As confissões arrancadas nos interrogatórios não eram apenas declarações. Muitas vezes eram forjadas pelo medo, pela pressão psicológica, pela ameaça constante de condenação. Havia quem, desesperado, se auto-incriminasse por pecados que jamais cometera, apenas para escapar de algo pior. E ainda assim, o tormento não terminava. Sem tribunais fixos na colônia, os acusados eram levados em correntes, atravessando o Atlântico rumo a Lisboa. Meses de viagem no porão de navios, cercados pela incerteza, até desembarcarem em prisões frias e úmidas, onde aguardariam julgamento. As famílias ficavam para trás, muitas vezes destruídas. O confisco de bens arruinava comerciantes e agricultores. Viúvas sem maridos, órfãos sem pais, todos marcados pelo estigma de descendentes de hereges. Em alguns casos, ninguém jamais retornava. Pessoas simplesmente desapareciam, engolidas pelo oceano e pela burocracia implacável da Inquisição. O medo não estava apenas nos acusados. Ele se instalava em toda a comunidade. Amigos desconfiavam uns dos outros. Parentes se traíam em troca de perdão. Vizinhos denunciavam vizinhos para provar sua própria lealdade à igreja. A sociedade colonial passou a viver em silêncio, uma convivência marcada pela paranoia. O resultado foi um Brasil moldado por uma memória oculta. Um país em que o medo da denúncia e da intolerância deixou cicatrizes profundas, silenciosas, mas permanentes. Esse lado sombrio da história revela um Brasil que era constantemente vigiado. Um território construído não apenas pela exploração econômica, mas também pelo controle religioso e pelo medo imposto pela fé oficial. E o mais impressionante, esses fatos raramente aparecem nos livros escolares. A presença da Inquisição no Brasil é quase apagada da memória nacional, como se fosse um segredo guardado a 7 chaves. Pense nisso. Enquanto hoje caminhamos pelas ruas históricas de Salvador, Recife ou Ouro Preto, quantas dessas casas, igrejas e praças foram palco de confissões forçadas, de perseguições silenciosas, de olhares cheios de medo? Quantos segredos ficaram enterrados nessas pedras? Quantos gritos de acusados ecoaram sem jamais serem ouvidos pela história oficial? A Inquisição no Brasil pode não ter deixado fogueiras nas praças, como na Europa, mas deixou cicatrizes invisíveis: o medo, a censura, a intolerância. E essas marcas, de certo modo, ainda ressoam na nossa sociedade até hoje. O passado, que parecia distante, não está tão longe assim. A Inquisição no Brasil foi real.
silenciosa, mas devastadora. E conhecer essa verdade é fundamental para entender não apenas a nossa história, mas também o poder que a intolerância pode ter sobre qualquer sociedade. Esse é o Passado Oculto. Se você gostou desse mergulho, inscreva-se no canal e prepare-se, porque muitas outras verdades escondidas ainda serão reveladas.